Fala pessoal, tudo bem? Eu estava falando com vocês agora há pouco, no vídeo anterior, que não é possível provar nada, apenas desprovar. E eu mostrei que isso era a lógica da estatística frequentista. Então nós vamos aplicar um pouco essa lógica, e fazer alguns cálculos para vocês terem uma ideia de como esse arcabouço teórico funciona. Então eu vou usar o problema que nós tínhamos tratado agora há pouco, no outro vídeo, para ilustrar esse exercício. Então, eu estava interessado em estudar a densidade de lagostins em riachos íntegros e em riachos poluídos. E para isso eu fui amostrar dois grupos de riachos, riachos íntegros e riachos poluídos. Eu amostrei 5 riachos íntegros e 5 riachos poluídos. Em cada um deles eu fui lá e contei quantos lagostins tinham em uma determinada área. Eu fui lá e computei esses dados e passei esses dados para o meu computador. Bom, então vocês estão vendo aqui que eu já passei os dados para o meu computador. Isso aqui é um ambiente de programação de um programa chamado R, mas eu vou só ilustrar para vocês os cálculos aqui, mas eu não quero que vocês se preocupem com o código. Eu quero que vocês entendam a lógica por trás do que eu estou explicando. Então, eu coletei esses 5 riachos poluídos e íntegros e coloquei esses dados no computador, tanto de poluição do riacho quanto de densidade de lagostins ou número de lagostins em uma determinada área. Então, aqui eu só quero mostrar para vocês que as informações estão registradas. Então, eu tenho um riacho poluído, um íntegro e assim por diante e os valores de lagostins que eu encontrei em cada um deles. No primeiro riacho poluído tinha 1, no segundo riacho íntegro tinha 5, no poluído tinha 3, no íntegro tinha 7 e assim por diante. Então, lembrem-se que o fluxograma indicou que lagostins é minha variável contínua. Logo, se eu for fazer um gráfico para exemplificar esse efeito, essa variável ela deve ir no meu eixo y, certo? Deve ir na vertical. Enquanto lagostim ela deve ir como eixo x, ela é uma variável independente. E nesse caso, ela é uma variável independente chamada de variável categórica ou de dois níveis. Dois níveis por quê? Porque eu tenho uma variável chamada poluição, sendo que essa variável poluição ela tem dois estados. Um é íntegro e o outro é poluído. Então, são os dois únicos valores ou possibilidades que existem dessa variável poluído e íntegro. Beleza. Agora, eu já tabulei os dados no meu computador e se eu tivesse que fazer o gráfico que me representa isso, eu poderia fazer dessa forma. Então, lembrando que lagostim deve ir no meu eixo Y e poluição deve ir no meu eixo X, uma variável categórica de dois níveis, íntegro e poluído. Observem que aqui eu tenho 10 pontos no meu gráfico. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma dessas bolinhas aqui são os riachos que eu amostrei e os riachos onde eu quantifiquei o número de lagostins. Aqui tem mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 riachos também poluídos. Então, 5 riachos íntegros e 5 riachos poluídos. Agora, nesse momento, vocês já devem estar sabendo como calcular ou pelo menos visualizar a média e o desvio padrão em um gráfico como esse. Vocês não devem ter problemas para calcular, extrair a informação desse gráfico e calcular o valor aproximado da média. Então, se vocês extraírem essa informação ou simplesmente pegarem aqui o número de lagostins dos riachos íntegros e calcularem a média disso, vocês vão ver que isso vai cair aqui, ó, muito próximo de 8. Então, essa cruzinha vermelha, ela registra a posição da média de lagostins em riachos íntegros. Eu fiz a mesma coisa calculando a média dos lagostins em riachos poluídos, que também está aqui representado por essa cruz vermelha. Notem que olhando para esse gráfico, vocês conseguem ver que a média de lagostins em riachos íntegros é maior do que a média de lagostins em riachos poluídos. Mas eu quero testar se essa diferença de fato existe. Então, primeiro de tudo, se eu quiser testar isso utilizando um teste estatístico frequentista, eu preciso pensar na minha hipótese e na minha hipótese nula. Lembrem-se do meu fluxograma que eu tinha poluição apontando uma flechinha para lagostins. Isso queria dizer
que poluição tinha um efeito em lagostins. Então, a minha hipótese, o que eu espero que aconteça, é que de fato poluição tem um efeito em lagostins, mais especificamente um efeito negativo. Quanto mais poluído o rio for, menor o número de lagostins. Beleza, mas é isso que eu espero, essa é a minha hipótese. Eu também, a partir disso, eu preciso gerar uma ideia de como o mundo funciona se a minha hipótese estiver errada. Então, a minha hipótese é: poluição afeta lagostins, a poluição faz o número de lagostins diminuir. Então, eu preciso criar uma hipótese nula que vá negar essa afirmação. Então, a hipótese seria: poluição não afeta lagostins, certo? Então, essa seria a minha hipótese nula. Poluição não afeta lagostins. Eu também calculei mais uma coisa aqui nesse gráfico, um valor de diff. Esse valor de diff nada mais é do que um valor de diferença entre as médias. Notem que eu calculei a média de lagostins em riachos íntegros e a média de lagostins em riachos poluídos. Então, o que eu fiz? Eu peguei a média de lagostins em riachos poluídos e subtraí da média de lagostins em riachos íntegros. Então, como essa média aqui é menor do que essa, o valor de diferença deu negativo. Então, a diferença entre essas duas médias, ela é de menos 4 ou de 4 unidades. Menos 4 porque eu estou subtraindo média de poluído da média de íntegro. Essa aqui menos essa. Então, por isso que fica menos 4. Vocês poderiam ter usado íntegro menos poluído. Tanto faz. O importante é você definir o índice, a forma de você calcular esse diff e utilizá-lo sempre da mesma forma. Eu, por convenção, comecei pelo poluído e subtraí depois o íntegro. Beleza? Então, por isso é negativo. Só para vocês terem uma ideia de que isso está correto, eu vou calcular aqui de novo o valor de diff. Nada mais é do que a diferença entre médias. Então, está aqui o meu valor de diff, conforme mostrado aqui no gráfico. Menos 4, aqui também o resultado também dá menos 4. O que a estatística frequentista faz é tentar calcular não a probabilidade da poluição afetar lagostins, mas a estatística frequentista tenta calcular a probabilidade da poluição não afetar lagostins. Então, vamos começar com esse raciocínio. Imagine que vocês estivessem jogando moedas. Então, vocês podem pegar aí na casa de vocês cada um desses valores poluídos e íntegros. Então, olha lá. Para o primeiro, nós temos uma sequência aqui de poluído, íntegro, poluído, íntegro, poluído, íntegro, poluído, íntegro, poluído, íntegro. Okay? Eles estão intercalados. Você poderia simplesmente pegar uma moeda aí em casa e jogar cara ou coroa para esses dois níveis dessa variável. Se você jogar uma moeda e cair cara, você vai marcar esse dado como poluído. Se cair coroa, você vai marcar esse dado como íntegro. Então, peguem uma moeda aí na casa de vocês e sorteiem para cada uma dessas 10 vezes cara ou coroa, com uma condição. Contanto que é preciso que no final do sorteio de vocês restem 5 caras e 5 coroas. Essa é a única condição que precisa ser respeitada, ok? Então, se vocês jogaram 5 vezes a moeda e caiu 5 caras, e vocês anotaram direto poluído, as próximas 5 observações serão íntegras, certo? Então, eu estou pedindo para vocês jogarem moeda, para vocês embaralharem esses dados de íntegro e poluído. Quando vocês terminarem de fazer isso uma vez, vocês podem fazer um gráfico exatamente como esse que eu fiz para vocês com os dados embaralhados. Vocês vão ver que os dados de lagostins e de integridade ou de poluição vão ficar diferentes, ok? Eu tenho uma ferramenta aqui que me faz esse sorteio jogando moedas automaticamente. Então, cada vez que eu sorteio isso aqui, eu tenho uma combinação diferente de íntegros e poluídos. E eu vou usar essa combinação diferente para fazer um gráfico. Exatamente o mesmo gráfico que nós fizemos até agora. Então, notem que eu embaralhei poluição, jogando moedas, e refiz o gráfico com os lagostins. Então, aqui vocês veem que nos riachos íntegros, dessa vez, caíram observações diferentes dentro dos riachos íntegros e observações diferentes dentro dos riachos poluídos. Eu tornei a calcular a média de cada um desses grupos, e a média está aqui representada por essa cruz, novamente.
Além disso, eu peguei essas informações das médias e calculei o meu índice de diferenças entre as médias. Então, eu peguei a minha média do riacho poluído e subtraí da minha média dos riachos íntegros. E esse valor de diferença dessa vez foi 2,8. O que eu fiz isso? Quando eu joguei moeda ou quando eu aleatorizei poluição, eu permiti que o acaso entrasse e agisse no meu conjunto de dados. Ao aleatorizar essa informação, eu estou embaralhando os dados de lagostins em riachos íntegros e poluídos. E eu estou construindo um novo cenário. Dessa vez, esse cenário, ele é um cenário quando a hipótese nula está correta. Isso quer dizer, como eu estou deixando o acaso agir no meu conjunto de dados, eu estou simplesmente deixando que esses resultados que eu observei em campo sejam simplesmente devidos ao acaso. E a cada vez que eu embaralho meus dados e faço o meu gráfico novamente, eu tenho uma nova combinação de valores de riachos íntegros e poluídos e, consequentemente, diferentes médias de riachos íntegros e poluídos. Notem que eu também tenho valores diferentes de diferença entre as médias, de valores de diff. Por quê? Porque a cada vez eu estou embaralhando o meu conjunto de dados. Ótimo. Quando eu faço isso, cada uma dessas vezes representa uma simulação quando a hipótese nula está correta. Certo? Ele representa um cenário quando a hipótese nula está correta. E quantas vezes eu poderia ter feito isso? Quantos cenários, quando a hipótese nula está correta, poderiam aparecer no meu conjunto de dados? A resposta para isso é infinitos. Eu poderia ter infinitos cenários quando a hipótese nula está correta. Quando a hipótese nula está correta, eu estou simplesmente deixando que o acaso interfira nos meus dados. Quando eu faço isso, notem que a cada vez que eu rodo esse comando, me aparece um gráfico diferente e um valor de diff completamente diferente, porque esses dados estão sendo embaralhados. Bom, eu fiz isso uma, duas, três vezes, mas eu poderia ter feito isso uma infinidade de vezes. Eu poderia ter feito, por exemplo, muitas simulações quando a hipótese nula é correta. Vamos supor aqui, eu estou fazendo essa mesma simulação, eu estou embaralhando esse conjunto de dados uma série de vezes, mais especificamente 100 vezes. E cada uma dessas 100 vezes eu estou guardando a informação da diferença entre as médias calculadas quando a hipótese nula é correta, ou quando eu estou embaralhando os meus dados com a minha moeda. Isso vai me gerar, como eu calculei isso 100 vezes, se vocês fizerem isso à mão vai demorar bastante para vocês terminarem essa simulação, no computador isso é muito rápido de fazer. Então eu acabei de fazer aqui 100 simulações e cada um desses valores que vocês estão vendo aqui são valores simulados quando a hipótese nula está correta. São valores simulados de diff quando a hipótese nula está correta. Bom, notem agora que eu não tenho mais um valor, eu tenho vários valores de diff quando a hipótese nula é correta. Baseado nesses valores de diff, eu vou fazer aqui um histograma. Eu vou colocar em um eixo único a posição, um pontinho para cada um desses valores de diff. Então, fazendo esse histograma, vocês estão vendo aqui, cada uma dessas bolinhas cinzas representa um cenário quando a hipótese nula é correta. Então, aqui tem 100 bolinhas, porque eu fiz 100 simulações. Mas também está representado aqui por essa cruz vermelha mais um valor. E nesse caso, é o valor de diff observado. Olha aqui, vou calcular de novo o valor de diff observado. E ele dá menos 4, certo? Então, eu calculei aqui junto com esse monte de bolinhas, o valor, eu coloquei aqui o valor de diff observado junto com todas essas simulações quando a hipótese nula está correta. Então, recapitulando, cada uma dessas bolinhas representa um cenário quando a hipótese nula está correta. É uma situação em que o acaso está agindo e produzindo os dados que eu observei. Essa situação aqui em vermelho, a cruzinha, é a situação de fato observada. É o valor de diff observado que eu calculei no início do exercício. Ok, já que eu tenho um cenário, aliás, vários cenários quando a hipótese nula está correta,
vocês devem estar observando que esse conjunto de bolinhas ele está seguindo uma tendência muito parecida com aquela tendência normal que vocês devem ter visto na aula de estatística descritiva. Pois bem, é isso mesmo. Essa tendência aqui, quanto mais simulações vocês fizerem, mais essa tendência normal vai ficar clara, mais essa curva ou esse conjunto de bolinhas vai parecer uma curva na forma de sino, certo? Bom, já que eu fiz esse monte de cenários, eu falei para vocês que era difícil calcular a probabilidade de eu estar correto, da minha hipótese estar correta. Mas era muito mais fácil de eu calcular a probabilidade da hipótese nula estar correta. Então, utilizando esse monte de cenários, esses 100 cenários mais o meu valor observado, eu consigo calcular a probabilidade da hipótese nula estar correta. Para calcular a probabilidade da hipótese nula estar correta, eu preciso quantificar ou eu preciso calcular o número de casos simulados, quando nós jogamos as moedas, cujos valores de diff são muito parecidos ou são menores ou iguais esse valor de diff observado. Notem aqui que se vocês forem observar quantos valores de diff são menores ou iguais o valor menos 4, o valor de diff observado. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas, elas me dão uma ideia de que somente em 3 cenários simulados, quando a hipótese nula é correta, eu produzi diferenças entre as médias tão grandes quanto as diferenças observadas no meu conjunto de dados. Então, aqui, ó, observado é a minha cruzinha vermelha, enquanto as bolinhas são os meus valores simulados. Então, notem aqui que eu vou usar esses cenários simulados e o meu valor observado para calcular um valor de probabilidade. Ok? Então, aqui, ó, nesse código eu juntei todos os valores simulados mais aquele meu valor observado, que é de menos 4. Eu vou calcular, eu vou contar quantos dos valores observados foram menores ou iguais, ou no caso, menores o valor observado. Vou colocar aqui menor ou igual. Então, eu vou contar aqui quantos valores foram menores ou iguais ao valor observado, que é o meu valor menos 4. Isso vai me dar uma ideia de quantos valores foram menores ou iguais. Então, lembrem-se que aqui, ó, contando 1, 2, 3 bolinhas cinzas, mais a minha bolinha vermelha, mais a minha cruzinha vermelha, eu tô contando 4. Nessas 101 bolinhas aqui, nessas 101 simulações, eu tenho 4 valores observados. Então, eu vou usar isso como uma medida de proporção do total de bolinhas que eu tenho, no total de cenários que eu tenho 100 simulados mais um observado, o total me dá 101 bolinhas, 101 informações dentro desse gráfico. Desse total, apenas 4 bolinhas, 4 informações são menores ou iguais. Eu posso usar isso como uma medida de proporção. Então, fazendo essa divisão, eu tenho uma proporção de 0,039 ou aproximadamente 0,4. Isso nada mais é do que a probabilidade da hipótese nula estar correta. Lembrem-se, eu não consigo calcular a probabilidade de eu estar certo, da minha hipótese será correta, mas aqui eu estou calculando a probabilidade da hipótese nula estar correta. Se a hipótese nula está correta, ela deve ocorrer com uma probabilidade igual a essa aqui, de 0,039. Isso é equivalente a dizer, eu tenho uma chance de 3,9%. Uma chance de 3,9%. Qual é a probabilidade da hipótese nula estar correta? Você vai me dizer 3,9%. 3,9% é uma probabilidade alta ou baixa da hipótese nula estar correta? Provavelmente você vai dizer é uma probabilidade muito baixa. Há uma baixa probabilidade da hipótese nula estar correta. Olha só, se há uma baixa probabilidade da hipótese nula estar correta, significa que é muito mais provável que ela esteja errada. Deve ter mais de quase 96% de chance da hipótese nula estar errada, certo? Quase 4% de chance dela estar correta. O inverso disso é quase
96% de chance dela estar errada. Ora, se a hipótese nula está errada, você acha que eu devo fazer o que com a hipótese nula? Que eu devo aceitar a hipótese nula e utilizá-la como sendo verdadeira? Ou que eu devo simplesmente recusá-la? Pois bem, se você disse rejeitar a hipótese nula, você está correta. A probabilidade é muito baixa. Em geral, nós rejeitamos a hipótese nula quando o valor de probabilidade for menor que 0,05%, ou menos de 5% de chance. Se a hipótese nula estiver correta com uma chance superior a isso, o que a gente faz é aceitar a hipótese nula quando o valor de P é 0,05%, ou mais de 5% de chance. Mais de 5% de chance de probabilidade. Aqui, menos de 5% de chance de probabilidade. Ok? Então, se eu estou aqui, rejeitando a hipótese nula, eu estou aqui rejeitando a hipótese nula porque o meu valor de probabilidade foi muito baixo, significa que eu devo descartá-la totalmente e aceitar a minha hipótese alternativa. Qual era mesmo a minha hipótese nula? Poluição não afeta lagostins. Se eu devo rejeitar essa hipótese, significa que eu cancelo essa hipótese e assumo que poluição afeta lagostins. Se eu rejeito a hipótese nula, eu necessariamente aceito a minha hipótese postulada, certo? Essa é a forma como a estatística frequentista funciona. Então, gravem bem isso. Valor de probabilidade da hipótese nula estar correta menor que 5%, você rejeita a hipótese nula. Maior que 5%, você aceita a hipótese nula. Então, eu acabei de rejeitar a minha hipótese nula e assumir a minha hipótese como sendo correta. Notem que eu não calculei a probabilidade de eu estar certo. Eu calculei a probabilidade de eu estar errado. Qual é a probabilidade de eu estar errado? Qual é a probabilidade da hipótese nula estar errada? Ou dela estar correta, certo? Já que eu rejeitei a hipótese nula e assumi a minha hipótese estar correta, eu posso assumir que, estatisticamente, a poluição causa um efeito em lagostins, ou a poluição afeta lagostins. Eu até coloquei aqui de novo o gráfico para vocês verem. Esse valor de diferença ele é muito grande. Se ele é muito grande e a hipótese nula foi rejeitada, significa que esse valor de diferença entre as médias foi muito maior do que esperado simplesmente devido ao acaso, simplesmente jogando moedas ou fazendo esses múltiplos cenários. Se isso acontece, significa que poluição tem de fato um efeito em lagostins. Nós dizemos que esse efeito é significativo ou estatisticamente significativo. Quem pensou nisso, se vocês nunca fizeram um teste T, isso que nós simulamos aqui agora no computador foi exatamente o mecanismo de funcionamento do teste T. Quem inventou esse teste foi o Sir William Gossett, também conhecido como Student. Ele tinha um pseudônimo de Student, porque ele trabalhava em uma fábrica de cervejas e ele publicou um artigo que mostrava a técnica que ele tinha desenvolvido. Mas como ele não podia revelar que tinha sido ele quem tinha feito, porque no horário de trabalho dele ele tinha que estar fazendo outra coisa e não publicando, ele acabou trocando o nome dele e deixando o nome de Student. Vocês devem conhecer ou devem ouvir falar até hoje na estatística do teste T de Student. Foi exatamente isso que ele fez no começo do século passado. E para gerar esse teste, ele calculou uma estatística T. Essa estatística T ela é exatamente idêntica ao nosso valor de diff. A única diferença é que ele dividiu esse valor de diff pelo desvio padrão das diferenças simuladas, certo? É como se eu tivesse dividido o valor de diff pelo desvio padrão de todas aquelas minhas 100 simulações que eu fiz jogando moeda. Isso me daria uma estatística T que é completamente amétrica, que a gente fala adimensional. Ela pode ser usada para quilômetros, metros, número de árvores, abundância, para qualquer unidade de medidas.
Porque quando eu divido a média pelo desvio padrão que estão na mesma unidade de medida, nesse caso em número de lagostins, eu estou criando uma nova estatística, uma estatística T, que é adimensional. E por isso esse mesmo teste pode ser usado para qualquer tipo de dado contínuo que exista. Bom, eu vou calcular aqui também o valor de t para vocês terem uma ideia disso. Então, eu estou dividindo o meu valor observado, que é o meu valor de diff, pelo desvio padrão de todas aquelas observações. O desvio padrão de todas aquelas observações vale 1,85. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar um valor de t aproximadamente 2,16, menos 0,216. Então, agora eu calculei um valor de t, e vocês já devem ter visto o vídeo de graus de liberdade. Nesse tipo de análise, eu tenho 8 graus de liberdade. Por quê? Porque para calcular esse valor de diff e todos os cenários simulados quando a hipótese não está correta, eu precisei estimar 2 parâmetros. Mais especificamente, a média de lagostins em riachos íntegros e a média de lagostins em riachos poluídos. Então, eu tinha 10 observações, que era o meu N amostral, e acabei subtraindo 2 unidades amostrais, que correspondem ao número de parâmetros. Então, acabei ficando com 8 graus de liberdade. Quando Gossett desenvolveu o teste dele, não existiam máquinas capazes, como nossos computadores, de calcular valores de probabilidade de uma forma rápida. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava usar a mão para calcular valores da estatística T e, em função dos valores da estatística T e dos graus de liberdade, poder calcular ou derivar o valor de probabilidade da hipótese nula estar correta. Então, notem, vocês já devem ter visto em vários livros de estatística por aí, e no final do livro tem um monte de tabela com um monte de número estranho. Pois bem, vocês vão encontrar uma dessas tabelas no final do livro, que é a distribuição de T de student. Todos esses valores aqui dentro são os valores de distribuição da distribuição T. São os valores de T ou os valores de diff que nós acabamos de calcular. Notem que aqui nas linhas nós temos GL, que é graus de liberdade. Aqui nas colunas nós temos probabilidade de um T em um valor absoluto superior ao tabelado. Então nós temos valores de probabilidade 0,5, 0,4, 0,3, 0,05, 0,2, 0,001 e assim por diante. O que eu faço com aquele valor de T e valor de graus de liberdade observada? Como não tinham computadores, eu não conseguia fazer isso tão rapidamente, as pessoas criavam esse tipo de tabela para poder, baseado nos seus dados amostrais, calcular o valor de T e encontrar o valor de probabilidade associado a cada um dos testes que elas estavam fazendo. Então, notem aqui, eu mostrei aqui para vocês que com graus de liberdade 8, no nosso experimento nós temos grau de liberdade 8, e considerando um valor de probabilidade entre 0,1 e 0,05, esses valores aqui, 1,86 e 2,3, são os valores de T esperados para esses valores de probabilidade. Então, vamos supor que eu calculei o meu valor de T e era 2,16, menos 2,16. Menos 2,16 está em algum lugar entre 1,86 e 2,3. Então, o meu valor de menos 2,16, isso aqui está em módulo, ele está em algum lugar entre esses dois valores. Então, baseado nessa tabela, sem fazer simulação, sem fazer nada na mão, eu posso descobrir que o valor de probabilidade, que a probabilidade da hipótese nula estar correta, ela é algo entre 10% e 5%. Então, baseado nisso aqui, eu consigo tomar uma decisão em função de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Se o meu valor de T observado for maior que 2,3 ou menor que menos 2,3, eu poderia rejeitar a hipótese nula porque há somente 5% de chance dela estar correta. Notem agora que hoje em dia a gente não usa muito mais essas tabelas, a gente tem esses valores direto no computador. Quando vocês forem fazer um teste T no computador, eu tenho aqui uma função que te faz todo esse procedimento que nós fizemos em menos de um segundo.
Então, aqui, essa função vai gerar um valor de t e um valor de probabilidade da hipótese nula estar correta. Então, notem aqui esse resultado. Tudo isso que saiu aqui corresponde a um resultado do teste T. Então, notem aqui, a média do riacho poluído é 3,8. Olha aqui a média do riacho poluído, 3,8. A média dos riachos íntegros é 7,8. A média, 7,8. O valor de diferença entre as médias é 4, mas ele acabou dividindo pelo intervalo, pelo desvio padrão, e obteve um valor de T, da ordem de 3,28. Com um T 3,28 e um grau de liberdade de 8, ele conseguiu calcular com uma precisão muito maior e com uma rapidez muito maior o valor da probabilidade da hipótese nula estar correta. Então, aqui, o meu valor de P, ele me diz que eu só tenho 1% de chance da hipótese nula estar correta. Se eu tenho 1% de chance da hipótese nula estar correta, significa que ela está correta? Não. Muito provavelmente a hipótese nula está errada. Se a hipótese nula está errada, se eu tenho um valor de probabilidade muito baixo, em geral menor que 0,005, o que eu devo fazer? Rejeitar a hipótese nula e aceitar a minha hipótese. Rejeitando a hipótese nula, eu concluí há uma grande chance de poluição causar um efeito em lagostins. Esse efeito de poluição em lagostins é estatisticamente significativo, ou seja, ele muito provavelmente existe. Tranquilos? É um pouco confuso, é um pouco contrassenso, mas à medida que vocês forem evoluindo nos exercícios e pensando sobre isso e revendo esse vídeo, obviamente, vai fazer sentido esse procedimento, ok? Então, até a próxima.